Saudações, amigos do Comundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara eu vou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal e apoiá-lo financeiramente com o Pix que se encontra na descrição do vídeo. Claro, na medida do possível, se puder apoiar, se não puder apoiar, não apoia. O maior apoio que eu peço a vocês é para assistir aos vídeos, engolir. Eu sei que não tem uma qualidade maravilhosa de produção, mas eu pelo menos tento fazer com o maior grau de sinceridade possível. E eu peço para ajudar o canal a ser monetizado. Eu preciso gerar 4.000 horas de visualizações. E com pessoas que vêem só 1 minuto do vídeo, isso não vai ser possível. Bom, dito isso, o assunto que eu vou falar não é mais atual. Eu quero falar sobre um dilema que tem acontecido com relação a sites alternativos, vamos dizer assim, de assistir animes, né? E de ler mangás também. Não tem muito tempo, aconteceu a queda do conteúdo, praticamente quase todo o conteúdo de língua portuguesa do site de mangás Mangadex. Eu vou ter que falar o nome do site, não tem jeito. Ele removeu o conteúdo, então acho que posso falar o nome dele. Eu procurei lá e tinha pouco conteúdo em português. Pouquíssimo conteúdo em português. É assim, removeram o que tinha histórico e mantiveram só os lançamentos, sabe? Coisas desse tipo. E tudo para se encaixar em leis de direitos autorais, tudo mais. O próprio Mangadex chega a dar uma declaração dizendo que não vai se tornar uma nova Crunchyroll, que eu achei uma coisa assim meio estranha. E eu vou voltar a falar desse assunto, porque eu já falei uma vez sobre alternativos, né? Fontes alternativas de ver anime e mangá. Gente, quem já acompanhou meu Instagram, que eu tô até sumido de lá, porque eu troquei o nome de usuário, não atualizei até hoje, cheguei a perder senha, essas coisas. Quem acompanhou o meu trabalho no Instagram viu que eu tinha umas fanart muito mal feitas. E quem me conhece pessoalmente e tem meu Instagram pessoal também já viu minhas fanarts muito mal feitas. Eu sou um péssimo desenhista. Não sou um bom desenhista. Nunca fui. Tentei aprender, mas eu não me dediquei muito e também não treinei o suficiente, também não tenho tempo para isso. A gente vai realizar todos os nossos sonhos, a vida a gente vai ficar só um sonho, né? A gente não vai fazer nada. E olha, não tem sonho, provavelmente ser mangaka, não, tá? Deixando isso muito claro. Bom, por que eu tô falando disso? Eu sei o trabalho que dá a desenhar. Por tentar desenhar. Eu sei o trabalho que dá. Eu sei que é chato, que tem pressão de editora, eu sei que tem pressão de... Isso aí já não tem essa realidade como profissional, né? Mas eu conheço a dificuldade que é desenhar e consigo imaginar a pressão que sofre de patrão. Eu já tive patrão. Né? Tive patrões chatos. Eu tive patrão chato. Atualmente eu não tenho um patrão chato, mas eu tenho história na minha vida. Eu conheço pessoas que têm patrões chatos. Eu tenho colegas que estão em variados setores de trabalho. E sabe que eu sei o que é isso. Bom, eu sei como é que o ambiente de trabalho pode ser desgastante. Por que eu estou falando disso tudo? Porque é injusto que não haja consumo de material original, de mangás, animes, produtos desenhados. Vou pegar o caso de um anime que eu adoro e que eu encomendei de inúmeras fanarts desse anime. Eu gosto muito desse anime, que é Jojo Bizarre Adventure, principalmente Stone Ocean. Eu gosto muito da protagonista, Kujo Jolene. Gosto dela. Gosto do King Crimson, que é o stand da parte 5, né, do vilão da parte 5. Gosto do protagonista de Otaru. Gosto da história da parte 4. O vilão da parte 4, eu acho incrível a história, o Yoshikage Kira. Já pedi fanarts de quase todas as pessoas, exceto do Jotaro e do Star Platinum. Ainda não peguei não, mas já peguei fanart da... Eu pedi pros outros fazer pra mim, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, você tá violando direitos autorais, então, se você reproduzir uma imagem oficial do Japão. Tá, como é que eu compro a imagem oficial? Não tem jeito. Eu reconheço, vamos pegar o caso da Jolene. Masanori Shino é o cara que desenhou o visual anime dela. Tem um outro artista também que costuma fazer algumas artes oficiais dela. Eu
imagina a dificuldade que é. Eu já tentei desenhá-la. Imagina a dificuldade que é pra fazer o King Crimson. Eu já pedi pra um cara redesenhar pra mim uma arte de jogo de Dragon Ball do Cell. Eu não sou muito fã de Dragon Ball não, mas eu acho o Cell com visual tão maneiro, eu gosto do visual dele. Imagina a dificuldade que é. Você imagina aquele monte de bolinhas que o Cell tem no corpo. Você fazer aquilo na animação. Você fazer um produto oficial dele. Depois. Então, é injusto que ninguém consuma material original. É injusto. Porém, é praticamente impossível que nós façamos o consumo de tudo que é material 100% original, 100% licenciado. Eu vou contar para vocês uma história que envolveu um site que alguns de vocês que são otakus, o pessoal que frequenta aqui esse canal é mais a gente público geek otaku, né? Público que gosta de cultura japonesa, desenho, coisa assim. Você já deve ter ouvido falar de uma loja chamada Camisas Nostálgicas. Atualmente ela tá meio que no limbo. O cara que criou aquela loja, hoje ele opera uma outra loja chamada Loja Anime, que tá com material licenciado. Quando eu o conheci, foi perto da pandemia, ele tinha um catálogo enorme. Enorme. Ele tentou preservar a loja o máximo de tempo possível. Ele fez o máximo de cambalachos possíveis para poder manter a loja de pé e manter o trabalho daquilo de pé. E ele contou várias vezes uma história. Não estou aqui falando que o cara é maravilhoso, o cara é uma pessoa boa, maravilhosa, lindo. Não estou falando nada disso não, tá? Eu não estou defendendo a pessoa dele como um santo homem. Não, não é isso não. Ele tentou licenciar, porque ele reconheceu isso que eu estou falando com vocês aqui. Que não era justo que o pessoal detentor daquelas marcas que ele tanto gostava não recebesse. Então ele procurou o pessoal que operava aqui no Brasil as licenças de Dragon Ball, Naruto, Black Clover, Cavaleiro do Zodíaco, que era o mesmo cara. Operava de vários animes distintos, de gerações distintas, né? E o cara ele recebeu um não. Ele tentou operar assim e tal, aí ele recebeu pressão de Disney e tal, as outras empresas, Netflix, aí ele tirou vários catálogos do ar. E hoje, como eu falei, tá numa tal de Loja Anime, que tem um conteúdo muito pequeno, perto que ele tira. Ele conseguiu algumas licenças com a Crunchyroll. E quando ele tentou do Dragon Ball, do Black Clover, o cara se recusou a vender. Não quis nem saber do trabalho dele. Tá, o trabalho dele como é que era? Eu vou falar aqui em português, claro. Vocês sabem que One Piece... o cara também operava o jogo de One Piece. Operava o direito autoral de One Piece também. One Piece, Bleach, Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco também tem. Tem jogos eletrônicos de mobile, aqueles jogos que tem os cards, que tem uns visuais anime que divulgam material. Então eles têm muita arte disponível. Na One Piece tem um jogo chamado Treasure Cruise, né, que eu acho que fala. Treasure Cruise e Thousand Storm. Nem sei se esse jogo opera mais, acho que esse Thousand Storm saiu. E esses jogos têm muitos cards das personagens. Hunter vs Hunter tem também. Tem aquelas collabs que eles falam com Monster Strike, Puzzle Dragons, que são jogos mobile japoneses lá. E saem artes que são consideradas oficiais. Claro, ele pegava essas artes acabam vazando na internet. E aí você fica assim, pô, mas sacanagem vazar, então é pirataria vazar. Mas você pensa bem, você comprou o jogo, você tá baixando o jogo, você tá jogando o jogo, gastando dinheiro com o jogo. Já tá remunerada aquela arte. É possível que vazar aquela arte para outra pessoa desenhar, redesenhar, seja tão grave assim. Seja algo de natureza tão grave assim. Tem muitos animes, Jojo, eu fiz isso com alguns de Jojo. Tem aquele negócio que eles chamam de acrylic stand. Clear File, tem uns nomes. Eu não sei pronunciar direito não, tá, gente? Meu inglês não é dos melhores, eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes. Que são pequenas estátuas com acrílico. Aí eles divulgam a arte oficial, tem posters, tem um monte de coisa.
Cara, aquilo já está sendo remunerado, porque a galera tá comprando chaveiro, acrílico, o stand, a estatuazinha de acrílico, o que chama de acrylic stand, o clear file, tipo as placas, uns quadros, umas coisas assim. Pô, já está remunerado. Qual o problema daquilo vazar e alguém capturar uma tela de computador ou baixar a imagem, a foto e redesenhar, fazer igual para poder vender camiseta? Até licenciada. Ou mesmo que não fez, faz uma reprodução para uma pessoa específica, fazer, sei lá, um lençol de cama, um, um caderno personalizado. Eu tenho um caderno personalizado de Hunter vs Hunter, gente. Uma mulher, nem tenho mais nenhum contato com essa essa mulher desenhava. Eu pedi para ela desenhar uma imagem que saiu quando deu 10 anos do arco de Orkney, que era a Mate com Hisoka segurando uma moeda assim, que era o aniversário do arco de Orkney. Aí ela fez, só que ela botou, em vez da moeda do aniversário, botou moedas de iene japonesa. Ela só mudou isso. Cara, a arte é maneiríssima. Eu tenho essa blusa, eu adoro essa blusa. Gosto dessa blusa pra caralho. Sim, tem outras que eu fiz, que eu pedi pra uma pessoa desenhar pra mim, que ela se baseou num pose de modelos, igual o Jojo é realmente. Eu peguei foto, até essa mulher cringe brasileira que é modelo, que fica depois vivendo essa vida de modernete aí, sensualizando, saindo com shed. Até aquela. Eu não sei se ela é gaúcha ou se ela é catarinense. Eu sei que ela torce pro Grêmio, que eu já vi uma foto dela uma vez com a camisa do Grêmio. Carta de Alessandra Ambrosio, ela era tipo uma concorrente da Gisele Bündchen. Todo mundo sabe quem é a Gisele Bündchen, né? Não é possível, né? Uma figura conhecida no Brasil todo. A própria Gisele Bündchen também, eu já peguei imagem dela, poses de modelo, não é pelada não, é pose dela, esses catálogos, elas estão quase peladas na maioria das fotos, porque essas roupas que elas fazem propaganda é roupa para o cara shed pegar a mulher depois. Tá lá, às vezes, com roupa, calça, blusa normal também. Eu peguei algumas e pedi pra pessoa reproduzir, que eram as poses parecidas com poses que é usado em Jojo. Então, eu cometi um crime grave com isso? Claro que não. A pessoa fez uma arte autoral, uma fanart. Isso aí não pode ser considerado pirataria, né? Assim, igual eu volto a dizer, eu reconheço a dificuldade. Por isso que eu vivo falando aqui com vocês, que eu defendo que a pessoa tente assinar pelo menos um, ou até dois, sei lá, se for possível, streamings. Ou, por exemplo, agora nós temos já há mais de um ano a possibilidade de assinar Crunchyroll pelo Prime. Quem tem o plano do Prime anual tá pagando menos de R$14 por mês. Eu mudei meu plano para anual, inclusive. Quando eu assinei, eu não sabia que tinha o plano anual, eu assinei o mensal. Aí, ano passado, eu mudei para anual. O Prime quis que eu mudasse para anual, foi até estranho isso. E lá tem a opção de você acrescentar o Crunchyroll. Tá dando dinheiro pro lacrador. Cara, não tá dando dinheiro pro lacrador. Primeiro que todo mundo é lacrador nessa porra desse mundo. O Japão é lacrador. Os Estados Unidos é lacrador. Vocês acham que vocês vão ficar livres dos lacradores com facilidade? Vocês acham isso? Aliás, o que é ser lacrador também, né? Tem essa definição que é meio vaga às vezes. Mas pô, você viu o Anime Awards desse ano? Chamaram aquela pessoa lá para poder participar. Vocês já viram como é que é um departamento de marketing? Vocês já viram as pessoas que trabalham em departamento de marketing? De empresas? Vocês acharam que ele ia chamar quem? O Arnold Schwarzenegger? Sylvester Stallone? Jean-Claude Van Damme? Até de repente você até pode chamar mesmo pra cantar o cara, né? Pra dar uma cantada nele. Ai, você tá tão gostoso, né? Uma coisa assim. Vocês já viram o pessoal que trabalha nesses departamentos? Vocês acham que vai ser o quê? Vai chamar? O que vocês acham que eles vão chamar? Né? Temos que ter um pouco de razoabilidade também, né? De não esperar coisas tão idealistas do nosso lado. A gente tem que ser um pouco realista. Nós temos que ser um pouco realistas.
Eu tô falando porque depois eu vejo muito essa história do Noragami, que a galera fica puta, que já tem muitos anos que acabou esse mangá Noragami, e o anime foi produzido pela metade, tem um monte de gente que gosta, não sei como é em porcentagem a fanbase exclusiva de Noragami, acredito que não existe uma fanbase exclusiva de Noragami, tem a fanbase de Fullmetal, que trata Fullmetal como uma espécie de religião, mas uma parte da fanbase, né? Mas se vê que muita gente que é fã de Fullmetal é fã de outro anime também. E não aceita que Fullmetal caia no My Anime List, tem umas babaquices dessas. Fullmetal, por sinal, reta final do anime é uma maluquice danada, mó mal feito aquilo. Os caras. Parece filme do Martin Scorsese, inclusive. Não sei se vocês já repararam isso, fazendo um pequeno adendo. O Martin Scorsese, ele faz uns filmes muito longos, muito grandes mesmo. Aí ele come 80% do filme com muitas cenas mesmo, com muito desenrolar, com muita trama. Aí o filme tem 2 horas e 40 de duração. Em 30 minutos finais, ele quer resolver o filme. É muito filme dele que é assim. Tem um filme recente dele, que é de um negócio de uns índios, lá que tem isso aí. O julgamento, a investigação, você nem vê acontecer. Ele condensa tudo aquilo ali. O que eu tava falando do Martin Scorsese mesmo? Ah, foda-se. Mas voltando ao Noragami. A galera fica querendo assim, que o negócio não... Ah, tava falando de Fullmetal. Fullmetal, a reta final de Fullmetal é tipo um filme do Martin Scorsese. Eu gosto do Martin Scorsese como autor, mas como diretor, ele não é autor de porra nenhuma, como diretor, mas eu acho que ele faz essa escolha péssima em vários filmes. Ele estica o filme até para lá falar chega, e na reta final ele quer condensar tudo, você não vê desenvolvimento de nada e faz um monte de coisa sem nenhum sentido. E outra coisa, vamos falar com a verdade, os personagens de Fullmetal são chatos para desgraçar. A história pode até ser boa. A história é boa. A história é bastante realista, né? Porque parece o Brasil, né? No final vence os comunistas, né? Os socialistas, né? Vencem e tomam o poder. E eles tiraram do poder os socialistas e colocaram os socialistas no poder, ou seja, não mudou nada. E é literalmente isso que acontece com o Metal. Mas os personagens são de uma falta de carisma monstruoso. Um é um ateu, revoltadinho com a vida, ele estudou na universidade pública para se tornar alquimista, aí ele descobriu que para a cabecinha oca dele, Deus não existe. Ah, eu estou revoltado com Deus. A cabecinha, e Deus do lado do céu tá olhando para ele e falando assim, tá, fique revoltado. Já que você quer ficar assim. O Edward é igual esses ateu revoltadinho de Facebook. Eu não sei se existe essa espécie ainda. Existia esse grupo há uns anos atrás. Quando o Facebook era mais importante. O Instagram fica muito focado em gostosas, né? Os ateus perderam um pouco de espaço. O Instagram não permite texto, só permite fotos. Não permite grandes textos, né? Permite mais fotos de gostosas e tal. Aí não dá muito espaço para os ateus, não. Dá bem. Alguma vantagem tem que ter, né? Aí, o Eduardo é isso aí. O Alfonso é chato pra cacete. E aqueles outros personagens também são muito chatos. Aquele Roy Mustang, eu quero ver aqui. O cara planejou um golpe comunista o anime inteiro. Aí matam os amigos dele e fica puto com isso. Ó, você tá tentando derrubar o governo reage e mata os seus amigos e você fica puto com isso, cara? O que você esperava? Que ele jogasse flores em você? Reta final de Fullmetal um porre nesse sentido. Querendo passar grandes lições de moral. Os caras são um bando de socialistas, rapaz, querendo tomar o poder. Mas eu não tô falando de Fullmetal aqui, tô falando E tá no Crunchyroll, A Crunchyroll, inclusive, né, o Funimation, redublou Fullmetal, se eu não me engano. Tem a dublagem da Sony Spin e agora tem a dublagem do Funimation Crunchyroll. E tem... O Netflix tem uma dublagem de Evangelion, tem uma dublagem da antiga Locomotion, e eu acho que tem uma outra dublagem, tem umas 3 dublagens de Neo Genesis Evangelion. Outro anime também que é super valorizado, e é um saco, esse aí é um saco mesmo, esse nem história boa tem. Que é o tal de Neo Genesis Evangelion. A galera paga um pau danado pra esse troço, é chato pra burro. Faz o menor sentido aquilo.
E tá incompleto o Neo Genesis Evangelion, porque o filme, o final mesmo daquele anime ruim pra cacete, é o The End of Evangelion, não é aquele episódio, esse batendo palmas pro Shinji, não, que não é o final verdadeiro, o final é o The End of Evangelion. E no Prime tá Rebuild of Evangelion, que é igualmente maluco, só é melhor animado. E tá dublado também, mas é uma dublagem só. Se você gosta pra caramba dessas obras, pô, dá valor se você puder, tiver condições, dá valor ao trabalho feito, né? De redublar, dublar. Mas aí entra aquilo que eu tô falando. Você pega, por exemplo, a Netflix, não tá lá o The End of Evangelho, que eu saiba não tá. Se tiver, alguém me corrija aí nos comentários, mas que eu saiba não tá. Até onde eu sei não tá. Pô, entre outros, a gente tem muito anime, tem muita obra. E tem muita obra que a gente só vai ter acesso pelo anime. Aí, mas eu comecei falando do Mangadex. Onde que entra o Mangadex? Bom, uma das formas de você apoiar também é comprando mangá. E em alguns casos, se você gosta muito da obra, você vai ter que comprar o mangá. Foi o que eu fiz, por exemplo, com Golden Kamuy. Eu comprei todo o mangá de Golden Kamuy. Ah, mas porque você pôde. Sim, porque eu pude. Realmente. Se eu não pudesse, eu não teria comprado. Mas muita gente como eu gostou de Golden Kamuy. Tem gente modo de falar, tá? Golden Kamuy tem uma fanbase tão grande assim. Golden Kamuy não tinha pra ler em site alternativo. Eu lembro de 2021, 2019, tinha 50 capítulos de Golden Kamuy disponíveis pra você ler. Em 2018, quando eu conheci Golden Kamuy, tinha 34. Aí 37, 40 e poucos. 2019, 2020 tinha 50 e poucos capítulos. 2022 chegou a 80, 90. E já tava acabando o mangá no Japão. Aí, ano passado, este ano, já tava com os 314 capítulos prontinhos, lá no Mangadex, inclusive. E foi removido. Ah, mas ainda tem a possibilidade de comprar na editora da Panini. Bom, ainda tem, porque acho que ainda tem estoque de Golden Kamuy. Recomendo que compre. E por que tem que comprar? Por que uma pessoa que gosta de Golden Kamuy precisa comprar o mangá e não basta ver o anime? Porque o anime é diferente do mangá. Tem um amigo meu que fala que acha que tem que mudar. Eu sou contra mudar. Eu sou contra mudar a história. Eu sou a favor de acrescentar. Acrescentar, eu sou a favor. Mas mudar, eu sou totalmente contra por causa disso. Fairy Tail tem um pouquinho outro de mudança. Pelo que eu já ouvi falar. Tem um pouquinho outro de mudança. E não é mudança, gente, tipo assim, pontual de posição de braço, de cenário. É mudança de história mesmo, mudança de acontecimento. Golden Kamuy tem. Eles suprimiram arcos. Alguns arcos foram lançados como OVA. E a Crunchyroll não tem. Não tem essas OVAs. E elas são canônicas. Tem arco que mudou. Foi suprimido. Teve o arco dos falsificadores que estavam na aldeia Ainu. Foi suprimido. E mudaram. O cara lá, o falsário, o cara que conseguia se disfarçar de qualquer um, quem traz ele pro grupo, no resgate do Shiraishi, é o Hijigata. É mó paia isso, porque quem trouxe esse cara no mangá foi o Sugimoto. E o Shiraishi foi capturado pela 7ª divisão, enquanto isso. E aí eles descobrem que o cara, que é o falsificador que eles queriam achar, tinha morrido. Ele morreu, inclusive, nesse evento. O cara, ele tava com esse cara do Rei do Disfarce. E esse Rei do Disfarce estava comandando uma operação numa aldeia Ainu, que eles tinham tomado o controle de uma aldeia Ainu, matado todos os homens da aldeia. E feito as mulheres e crianças de refém. E eles... Esse arco não tem no anime. Esse cara era um dos prisioneiros tatuados. Ah, no anime também é citado isso, sim. Mas a história tá muito diferente. E fica mó paia, porque eles estavam procurando esse cara que podia decifrar o negócio das peles. Tinha as peles falsas. E o cara tinha morrido. E meio que assim, whatever pra história, entendeu? Meio que larga pra lá aquilo.
E tinha todo um desenvolvimento. O Shiraishi falava que conhecia o cara, que já tinha ficado preso com esse cara, que esse cara era um bom desenhista, ele falsificava a arte e tudo mais e tal. Mas aí, voltando à história. Tem o arco da víbora Ogin é suprimido. Não tá no anime, nem tem OVA. Eu garanto pra você que essa última temporada que foi lançada, do 22 para 23, tem um monte de mudança. Supressão, corte. Porque não tem jeito. Eles não dão valor pra mangá seinen. Shonen já acontece mudança. Você imagina um seinen. Erased, que é um baita anime. O anime é bom. O mangá é diferente do anime. Porque pra seinen, o orçamento é pequeno. Mas o que isso tem a ver com o Mangá Dex? Mangá Dex saiu do ar, como é que você vai ler Golden Kamuy? Se você não tiver condições de comprar a coleção toda. Tô defendendo que você faça, não. Tô defendendo, gente. Se você tiver condições e gostar de Golden Kamuy, compra o mangá. Enche o saco da Panini de alguma maneira para eles republicar o mangá até, se for o caso. Acho que ainda tem estoque. Comprem, tá? Tô defendendo que comprem. Agora eu vou falar de um que eu tenho um certo carinho por ele, mas que nunca teve para ler português. E saiu do Mangadex e não vamos achar para ler em português. E ele também não tem anime completo. Da Gashikashi. Que é muito melhor que Officashi no Uta. E Officashi no Uta você acha lá para ler em espanhol. Tá para vender na Panini. Se você ainda quiser passar raiva com Officashi no Uta, você pode comprar na Panini. Tá caro pra cacete. Infelizmente. Sobre o preço eu vou falar depois. Agora, o da Gashikashi, você não acha pra ler. Não acha, nunca teve. Eu comecei a ler, até parei meio que abandonei na época, mas achei legalzinho, então ele é meio sensual, né? Aquela Rotaru é meio sensual, umas piadas meio sensual, de que o cara fica doido com ela, né? Uma mulherzão lá peituda, o rapazão beta, né? Aquela coisa de mangá, né? E na época eu meio que larguei pra lá, tal, e saiu anime, tinha saído anime, segunda temporada. Da Gashikashi acabou em 2018. Ano passado saiu mais um capítulo traduzido, 49 se eu não me engano. São 186 capítulos. Não saiu nem um terço dele. Nem um terço, gente. Traduzido para o português. Mas quem quis ler o inglês. Claro, eu li o reta final de Golden Kamuy em inglês. Passei um saco para fazer aquilo, tá? Porque eu não tenho do inglês dos melhores. Até dá para eu ler, eu consigo ler inglês. Mas eu passo muito aperto lendo inglês. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma experiência. Você passa a ler, passa a ser uma atividade que você faz meio que como um trabalho, vira um trabalho. Você tem que parar, traduzir uma palavra que você não está entendendo, tem que tentar contextualizar. A não ser que você seja muito gênio do inglês, ou do francês, ou de qualquer outro idioma. Não é o meu caso. Aí tá lá, da Gashikashi, você até acha em inglês alguns sites aí, tá? O anime adaptou de 120 capítulos, mais ou menos, adaptou, pulando muita coisa, um intervalo do primeiro ao 120, mais ou menos ao capítulo 120, por aí. A segunda temporada da Gashikashi, os episódios têm 12 minutos. Nem pra fazer de 20 minutos e adaptar mais capítulos. Aí ainda fez um final aberto. Que da Gashikashi é um negócio também, que ela sai todo verão. Ela ia embora de lá, ela só passava lá o verão com eles. Aí, as férias, né? Aí depois ela voltava e tal. E no final do mangá é isso, ela volta pra ficar com ele. Ela volta mais uma vez pra ele. Que salário, ele pediu, ela falou que eles deveriam se casar. Ela que pede ele em casamento. Aí ele fica assim, Aí ela volta. Tipo assim, dá a entender que eles vão se casar. Por exemplo, dá a entender que eles vão se casar um dia. Que eles vão ficar juntos um dia. Que ela que era a mulher que ele amava, né? No caso de Officashi no Uta, eu defendo que no final do mangá, seja adaptado perfeitamente, mas no final do mangá faça um episódio a mais, no final do anime, né? Se adaptar até o final, que eu duvido. Faça um episódio a mais, criando um plot
que disfarça o final bosta que o Kotoyama criou. Gente, sabe, eu tô falando isso aqui porque Dagashi Kashi sequer é vendido no Brasil. Eu Fukashi no Uta está sendo vendido pela Panini. Nenhuma editora vende Dagashi Kashi no Brasil. Nem a JBC. Nem aquela New Pop, que é cheia de mangá lacrador. Ah, por falar em New Pop, quem gosta de Koe no Katachi, A Voz do Silêncio, o mangá é diferente do anime. E tem um detalhe sobre o mangá, que não sei se vocês sabem, o mangá que tá na New Pop, são 4 volumes, tipo uns livros mesmo, grossaços, e com capa dura até. Eu tenho, eu gostei da obra, eu comprei. A versão pirata traduz a linguagem de sinais da protagonista. E a versão que a New Pop vende não tem, não. Tem a cena muito bonita que eles se encontram numa ponte, ele sai do hospital, ela tá indo também na direção, eles se encontram na ponte, ela vai fazendo a linguagem de sinais, né, eu não sei fazer, aí tem a tradução no mangá que a New Pop vendeu, eles não botaram a tradução não, porque a linguagem de sinais muda de país para país, tá? Muda, a linguagem de sinais não é universal. A nossa linguagem de sinais é uma coisa, da Espanha outra, da Alemanha outra, evidentemente, né? Porque o uso das vogais é diferente em cada país. Isso que eu estou falando de países que usam o mesmo alfabeto, hein? Que não é o caso dos japoneses, eles têm um alfabeto próprio. A versão pirata tinha a linguagem de sinais traduzida, bonitinha, perfeita. E que fica muito mais bonito, porque você entende o sofrimento dela. Você entende a angústia que ela estava passando. O final, inclusive, do mangá é mais bonito que o do anime. Muito melhor. O anime é um filme, né? O anime suprimiu coisas, mudou coisas e tal. Ele alterou a ordem das coisas, muitas ordens de vários acontecimentos, suprimiu acontecimentos. O mangá é muito mais perfeito. E o final do mangá é muito mais bonito. Aí, se você é fã da Voz do Silêncio, você deveria comprar o original, porque é diferente. Tá vendo? Agora você vai falar assim, pô, cara, mas você tá falando pra comprar, claro, se puder e tal. Mas olha o preço. O preço se deve, por quê? A gente tem... O pessoal pode falar que é culpa da carga tributária. Eu não considero que a culpa seja só da carga tributária. Eu vou explicar por quê. A carga tributária virou uma espécie de vilão mágico, que todo mundo acha que todo quanto é problema é carga tributária. É porque a carga tributária é alta, não é a carga tributária só que é alta. Se a gente for olhar bem, carga tributária alta vários países têm. E os produtos não são tão caros. E às vezes certos produtos não têm uma carga tributária tão alta. Se eu não me engano, a fabricação de livros no Brasil não tem carga tributária alta. Carga tributária alta é em relações de trabalho, por exemplo. Não é na fabricação em si, material. O problema que a gente tem é falta de produtividade. É um assunto mais que o meu outro canal, né? Que eu fico falando mais sobre questões nacionais. Fabricação de papel, tinta, os custos de trabalho, energia, transporte. Esses são os grandes problemas que o Brasil tem. Que encarecem produtos. Se a gente usasse ferrovias, poderia transportar mais material, matéria-prima da fabricação de papel que é usada para fazer os mangás, né? Entre outras coisas. Isso facilitaria o transporte das mercadorias, logo ficaria mais barato para transportar, né? E o preço final poderia se estabilizar. Vai baixar? Não é que vai baixar, vai parar de crescer a inflação. É isso que vai acontecer. O preço pode até continuar o mesmo, mas aí a produtividade aumentando, o seu salário melhora, os salários médios melhoram, e aquele preço que era caro passa a ser considerado barato, porque a média salarial cresceu. Ou o custo de outras coisas diminuiu também. Então, esse é um grande problema da indústria de mangá no Brasil. E aí eu volto a falar, você tem esse lado da sacanagem, que essa teoria de livre comércio, né, que muita gente tem, achar que o mundo mágico do livre comércio, por exemplo, a New Pop tem monopólio sobre Koe no Katachi. A Panini não pode fazer uma versão própria de Koe no Katachi. A JBC também não pode. Do mesmo jeito que a JBC não pode republicar Golden Kamuy mais barato.
que a Panini não pode. Porque comprou o direito. Aí, se você gosta da obra, você comprou os volumes, você quer ler para ter aquela emoção da linguagem de sinais. Isso só o fã fez com a Scan. Várias emoções são proporcionadas por fãs que fizeram a versão pirata do negócio. Por exemplo, aquele mangá ruim pra burro, que é o tal de Chainsaw Man, que a galera paga um pau danado pra isso. É a geração... Eu vou falar um negócio com vocês, tá? Aqui o assunto é mangá e anime, eu posso meter o cacete. Spy vs Family, Chainsaw Man, Dandadan e Hell's Paradise, não sei se vocês sabem, mas esses 4 mangás, os autores são parceiros. O Chainsaw Man é mais antigo que os outros 3. E o autor de Chainsaw Man era o cara que já tinha esses 3 como assistentes. O Spy vs Family saiu anime primeiro que o Chainsaw Man. Mas se não me engano, o Chainsaw Man é mais antigo. É um negócio assim, tá? Ou ele já tinha um outro mangá antes, alguma coisa desse tipo. Eles trabalharam com ele. O autor de o mangá, esses 4 mangás que eu tô citando, Spy vs Family é uma porcaria. Hell's Paradise é uma história muito doida, não sei se melhora, mas muito doida. Parece ser o menos pior deles. Dandadan é muito engraçado, tá muito divertido, mas vai chegar num ponto que vocês vão ver Dandadan e vão falar, isso virou um One Piece de comédia. No pior sentido da palavra. Vocês vão ter ainda uma decepção com Dandadan, tá? Escreve o que eu tô falando. E eu acertei sobre Black Clover. Ninguém lembra mais de Black Clover. Ah, tá maneiro, que tá no hype, vai sair a 2ª temporada, e os caras vão dublar, vai ter aquele duelo Netflix versus Crunchyroll, que a Netflix começou a dublar primeiro, saiu na frente da dublagem, a Crunchyroll vai ter que correr atrás, e não pode fazer a mesma dublagem, cada um tá fazendo a sua própria dublagem, não é aquela dublagem compartilhada igual Overlord, né, que a Netflix usa a dublagem que a Crunchyroll usou. Aí, como a Netflix saiu na frente, a Netflix tá fazendo as piadas do jeito que quer. Fez do jeito que quer, no estúdio que a Netflix contratou, né? E a Crunchyroll ficou meio pra trás nesse ponto. Nesse Witch Watch tá sendo o contrário. A legenda da Crunchyroll é melhor que a legenda da Netflix. Mas a Netflix tá dublando, a Crunchyroll não. Mas esse Witch Watch é outra história. Esse mangá, esses 2 mangás que eu tô citando, esses mangás que eu tô citando aí, o Dandadan e tal, vai chegar num ponto que o Dandadan vai ficar super chato. Eu li Dandadan até o capítulo 70, uma coisa, 50, alguma coisa assim. Não, 70, alguma coisa assim. Uns alienígenas malucos lá que apareceram. Que é depois dessa fase atual do anime. E já começa a ficar meio estranho. Já começa a perder a graça. Então esperem pra ver. Tomara que depois melhore. Mas pelo que eu já vi de spoiler, o negócio foi crescendo, se agigantando, virando um verdadeiro One Piece de número de personagens, tá? Um Fairy Tail de número de personagens. Outro exemplo, Fairy Tail. Não tem mais pra vender. A JBC não tá republicando Fairy Tail. E a JBC não tá republicando Fairy Tail e também não tem o Fairy Tail Quest dos 100 anos pra comprar. Eu tô fazendo esforço de comprar Eden Zero, até porque eu não confio que vai fazer o anime todo. Apesar de ter feito já 2 temporadas, né, com 24 episódios até cada uma. Então a gente tem um pouco de esperança, né? Parece que vai ter uma 3ª temporada e tal, mas eu fiz um esforço de comprar Eden Zero também. Compro as promoções, tá? Quando já tá assim, 35, caiu pra 24, 23, aí eu compro. É outro caso. Que não... Rave Master. Eu comecei a ler Rave Master, achei chato pra cacete, mas eu podia continuar lendo. E não tem publicação. Nem na Panini, nem da JBC, nem na New Pop. E tiraram do ar. Aquele anime que vai estrear em janeiro do ano que vem, UNI are Polar Opposites. Ah, sei lá, vocês perdoem meu inglês, tá? Não tem pra vender. Ainda não saiu o anime. O mangá é curtinho, tá? Mangá de 60 capítulos. Deve ter uma temporada só de anime. Se fizer com 13 episódios, adapta completamente. É legalzinho até. Não tem nem traduzido, não tinha nem traduzido, só tinha 26 capítulos traduzidos. Saiu lá da Mangadex também. E não tem venda dele no Brasil. Eu tô fazendo esse longo vídeo, gente, tá virando um verdadeiro podcast sobre anime e mangá.
Mas é pra gente refletir sobre essa situação. Tem coisa que não tem como, você tem que ter uma permissão de ter um certo grau de pirataria, porque não tem jeito. Como eu estou citando, não estou incentivando aqui que vocês cometam pirataria de violação de direitos autorais. Não estou incentivando isso. Eu estou incentivando, inclusive, que compre, que assine os streamings, o máximo que você puder. Ah, eu assinei o Netflix e o Prime. Só tem esses dois. Ok. Ah, eu estou um pouco mais abastado. Eu tenho o Netflix, o Prime e o HBO Max. Ok. Ah, não, eu só assinei o Crunchyroll. Só tem condições de assinar o Crunchyroll, R$15. Ah, eu tenho condições de ter Prime e Crunchyroll no mesmo aplicativo. Dá R$30 os dois juntos. É 28 e pouco. Dá 29, mas é 28 e pouco. 29 e pouco, se eu não me engano. Dá quase R$30. Só tem condição de ter isso. Ok. Agora tem uns planos de Vivo aí, tem o Mercado Livre Plus. Ah, eu gosto muito de Mercado Livre Plus, de Mercado Livre. Eu tenho o Mercado Livre Plus. Então eu tenho o Disney Plus, que também tem anime. Ok. Eu tenho o Disney Plus e o Prime. Só. Ok. Mas assim, eu só tive condições de assinar. Eu volto a falar. Não tem condição de assinar nenhum por enquanto. Tudo bem. Mas eu compro eventualmente alguns volumes de alguns mangás quando tem promoção. Ok. Vamos tentar, gente, incentivar o máximo possível a indústria oficial. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o fato de ter a indústria oficial não pode servir também para suprimir completamente o não oficial. Aquele anime que eu até fiz um vídeo dele aqui, Rock is a Lady Modest, um anime horroroso, mas tem gente que tá gostando dessa porcaria. Não tem nenhum streaming. O Yofukashi no Uta, volta Yofukashi no Uta, ele estreou em julho de 2022, no nosso inverno, verão do Japão, julho de 2022. Eu assisti ele todo em site alternativo. Todo, porque não tinha nenhum streaming. Ele não tava na Crunchyroll, ele não tava na Netflix, ele não tava no Prime, ele não tava em nenhum. Ele entrou pro catálogo do Netflix ano passado, quase 2 anos depois. 1 ano e meio depois de ter estreado. 1 ano e meio depois ele entrou pro streaming oficial. E agora a segunda temporada vai estrear de cara no Netflix? Como é que vai ser a segunda temporada? Ela vai sair na Netflix de cara? Então não dá. Sabe? Não dá pra ser feliz desse jeito. A gente tem que ter um pouco de moderação. Eu volto a falar do caso do Koeno Katashi. Que a tradução dos piratas foi melhor. Sabe? Não dá, gente. A gente tem que ter um pouco de moderação nisso aí. Esse pessoal rever as políticas deles. E o Estado, né? Nessa hora o Estado tem que agir pro bem comum. É ele chegar e falar, pô, tem um enorme problema de pirataria nesse país. Vamos tentar resolver e diminuir o máximo possível. Vamos procurar o Japão, os governos. Não é para fazer política pública de anime, não. Eu não estou defendendo isso. Mas quando tiver um contato diplomático Brasil-Japão, abordar esse Japão. Vocês têm uma ampla indústria que vocês produzem aqui coisa aqui. Coisas que vocês já licenciaram para o Brasil. Não tem como vocês ampliar o mercado de coisas licenciadas, não? Para ter. O que está acontecendo que tá caro? Tá R$54 o mangá do Steel Ball Run. R$54, gente, é muita coisa. O Estado preocupado com o bem comum não emite tanta dívida também, né? Não emite tanta dívida, não faz pedalada monetária, né? Tem esses detalhes, né? Mas aí, segundo alguns, né, os dois eram iguais, né? Os dois concorrentes de 2022 eram iguais. Eu pagava 35 na época, 37 o mangá, agora tá 54. Mas eles eram iguais, né? Tá, ele não foi lá no Japão propor esse tipo de coisa. Não foi, mas pelo menos pedalada financeira não tava, né? Gente, a gente tem que. Eu acho assim, vale a reflexão sobre esse assunto. Como é que vai resolver esse problema? Não tem uma resposta
no preto e no branco só. Pá! Resolvi o problema. Não. Estou propondo uma alternativa que seria essa. De buscar um meio, de através de uma diplomacia, licenciar mais mangás aqui no Brasil, não cobrar tributo de importação dessas coisas, licenciar a produção de camisetas locais, por um preço acessível também para o pessoal poder comprar a licença e vender, que aí pelo menos eles ganhariam dinheiro com isso, né? Ah, vendeu X mil camisetas de Naruto no Brasil. Ganhamos X dólares com isso. Não é o que a gente gostaria, mas a marca está sendo remunerada pelo menos. Já falei demais. Fique com Deus. Até a próxima.